Olá, tudo bem? Jesus está voltando nesta geração, como mostram os sinais. É o tema deste vídeo. Eu quero fazer aqui uma rápida explanação, que uma pessoa perguntou assim: mas a geração vai, geração vem. Tudo que se fez no passado vai fazer no futuro, que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Não, mas ali é o círculo das águas, é o dia e a noite, é fenômenos que acontecem na Terra. Mas em que geração Jesus falou que iria voltar? A geração dele, a nossa geração, a geração daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos? Em qual geração Jesus vai voltar ou já voltou? Então eu te convido a fazermos uma leitura, vai ser um videozinho rápido, curto esse. Eu peço que você leia comigo Mateus, livro histórico, capítulo 12, versículo 41 ao 45. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Então, os ninivitas, Jesus diz que iriam se levantar quando? No juízo, no final dos tempos. Com quem queria levantar? Com a nossa geração? Não, com esta geração, a geração dele, a geração que ele estava vivendo. Ele falou isso no ano 30 ao 33. O final da geração foi no ano 70 DC, porque eu vou te mostrar mais para frente que uma geração equivale a 70 anos. Aí você pode mudar e falar, não, mas nos dias de hoje é 40 anos, é 100 anos. Mas a geração bíblica, 70 anos. E Jesus disse que iria levantar os ninivitas no juízo com aquela geração. E a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então, tanto no versículo 41 como no 42, falou que no juízo iria se levantar com aquela geração, a geração dele, no juízo. Então, o juízo não vai acontecer, não pode acontecer na nossa geração. O juízo dele não pode acontecer daqui a 100 anos, porque no juízo, aquela geração que iria se levantar e a condenaria. Veja a parábola que Jesus estava falando aqui, era para o presente daqueles dias. Ou será que a contextualização não é essa? A interpretação disso, estamos parafraseando de uma forma equivocada? Ou Jesus estava falando isso? Como que eu vou pegar esses dois versículos e vou mandar para o futuro? Que entendimento é esse? É entendimento de religioso, é um entendimento de futurista. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Essa parábola, essa figura de linguagem, que a religião fica aí fazendo oração em nome de Jesus, os 7 espíritos que está na... Jesus usou essa figura, essa comparação, essa historinha. Ele usou isso para falar, assim também acontecerá a esta geração perversa. Então a geração perversa era a dele. A que os ninivitas se levantariam no juízo, a que a rainha de Sabá se levantaria no juízo para condenar aquela geração. Veja como o ensinamento da teologia, o ensinamento dos que ficam futurizando a volta de Jesus está redondamente, exponencialmente errado. A geração que Jesus falou que iria voltar é aquela geração. Já vão fazer quase 2000 anos que cumpriu essa geração. Em Mateus, versículo 23, capítulo 23, versículo 36, Jesus disse assim, em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aí você leia para cima para você saber as coisas que eram, a cobrança de contas, a responsabilidade das pessoas daquela geração, sobre a morte de Abel até Zacarias, para que é um versículo mais claro do que esse. Em verdade lhes digo que todas estas coisas, todas, o que significa todas? Todas é tudo. Hão de vir sobre o quê? A presente geração. Aí o teólogo, o pregador pega isso, pega a Bíblia, lê lá numa quarta-feira e fala assim, tá vendo? Vai vir sobre essa geração. Não,
é um erro de contextualização, é um erro de interpretação de texto. Como que eu posso pegar esse versículo aqui e trazer para os dias de hoje, se ele falou que era na presente geração, a presente era aquela, ele não falou em futuras gerações. Se aqui tivesse futuras gerações, então você poderia esperar que talvez em outras gerações futuras podia vir. Aí sim a religião estaria correta, anunciando a volta dele, anunciando que a qualquer momento ele pode voltar. Mas ele diz que todas as coisas aconteceriam naquela geração. Ele também disse em Mateus 24:34, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto que? Leia o contexto que você vai ver. As coisas que aconteceriam, que precederiam a volta dele. Ele ainda disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É fácil de entender isso aqui? E de onde ele falou que, em verdade lhes digo que não passará essa geração? Que geração é essa? De onde ele tirou essa geração? De Daniel 9:2, foi a profecia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, iria durar 70 anos. Então, essa profecia Jesus utilizou para falar em que geração ele viria e a destruição, a cobrança de contas, o juízo, o final dos tempos aconteceria. Jesus está voltando nesta geração, como mostram os sinais. Aí as pessoas falam, não, mas está pai matando filho, filho matando pai. Isso aí, desde do início, Caim já matou seu irmão. Ah, mas fala das guerras, dos conflitos, da Rússia, sempre tiveram guerra. A primeira guerra foi entre Caim e Abel. Sempre foi. Os exemplos, a figura, as sombras, já começou lá, entre Caim e Abel. Ah, mas a apostasia ainda virá. O que é apostasia? Apostasia foi ali no período do dia do Senhor, entre o ano 66 e a metade e o ano 70. A apostasia se deu quando Jerusalém foi sitiada e eles ali dentro, orando ao Deus de Moisés, eles orando ao Deus que Moisés pregava, ao Deus da lei, um D minúsculo. Não é que eu estou aqui falando que tem outro Deus. Esse aqui era o Deus do mundo, era o príncipe daquele mundo, daquele tempo. O príncipe daquele tempo eram as leis mosaicas. Eles oravam ao diabo. O diabo eram as leis mosaicas que acusavam. Então a apostasia foi lá, e eles orando e buscando e clamando, e nada de resposta. E a cada dia mais, os soldados romanos, comandados pelo general Tito, avançavam mais contra os judeus dentro de Jerusalém. O cerco ali ia se apertando, a fome, a sede, as necessidades, as aflições, as tribulações iam se acumulando. E a falta de fé, apostasia, é apostatar de alguma coisa que tem. Então, que você crê em alguma coisa. Então, a crença deles estava o quê? Esfriando. Eles já não estavam acreditando. Então, o Deus que apareceu para eles foi quem? Foi general Tito prometendo alguma coisa. Como disse que o príncipe de um povo que haveria de vir, que está nesse capítulo 9 de Daniel mesmo, só que do versículo 24 embaixo, ele faria amizade, faria ali um trato com eles durante 7 anos, porém na metade do tempo ele quebrou essa promessa, ele quebrou esse acordo com os judeus, porque aí as pessoas começaram a adorar os deuses carnais. Aí a apostasia veio. O anticristo, João disse lá em 1 João, falou que o quê? Que o anticristo já estava no mundo naqueles dias, nos dias dele, hein? Imagine, se nos dias de Jesus, de João ali pregando, o anticristo já se fazia presente, porque anticristo nada é. Quem é anticristo? É os opositores. Que nem se eu falar de Cristo hoje para um ateu, um exemplo. Ele vai falar que não crê, ele é um anticristo, ele é contrário àquilo, simplesmente isso. Jesus está voltando nesta geração, como mostram os sinais? Não, Jesus voltou na geração que ele falou que ia voltar. Foi a geração dos 70 anos, que foi a geração lá no primeiro século, que aquela geração findou no ano 70. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro histórico, é um livro de fatos já ocorridos. Agora, as chamadas igrejas, o que tem por aí são formas ilícitas de enriquecimento. São formas mentirosas de anunciar a falsa volta dele, para assim aprisionar as pessoas para manterem esses lugares. E aí os líderes não trabalham, não fazem nada. Vivem da lã, vivem da gordura, vivem da escravidão dos seus fiéis. Porque o Cristo ressuscitado,
que é o Senhor, e que foi estabelecido o tabernáculo deste Senhor no ano 70 DC, já está em nosso espírito. Então não tem como voltar, se ele já está em nós. Ele já está no nosso entendimento. Assim é. Então eu deixo com você essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço que você venha ajudar esse canal a crescer, dando joia. Quando você dá um joinha aí, o YouTube entende que o vídeo, que a mensagem é boa, e ele manda para mais pessoas. E você compartilhando também, você está ajudando esse canal a gente anunciar essas palavras a outras pessoas que estão aí na escravidão, que estão aí sendo presas fáceis na mão dos lobos. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. E eu deixo com você, então, essa mensagem. Até a próxima, se assim o nosso Senhor e Criador permitir. Tchau, tchau.